Bom dia, queridos e queridas que estão aqui comigo hoje, trilhando essas veredas em busca de conhecimento. Eu estou aqui justamente para poder facilitar esse acesso de vocês a informações muito específicas e que vão, se ressignificar em conhecimento a partir do instante que vocês se propuserem a estudar, se propuserem a trazer essa gama aqui de informações que eu vou lhes passar para a vida acadêmica e estudantil de vocês, ok? Bom, quero só fazer umas perguntinhas antes de nós iniciarmos o conteúdo. Basicamente, vocês que estudam para concurso, estudam também para, e sobretudo, o Enem, passam muito tempo, meses, até anos, estudando e se preparando para uma prova, não é verdade? Agora, imagina vocês chegarem nessa prova, irem muito bem nas questões que são objetivas e na parte da redação tangenciar, ou pior, fugir ao tema. Ah, o quão desgastante e frustrante não é, esse tipo de acontecimento? Bom, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Para que vocês não fujam ao tema ou o trate, de maneira parcial, a gente precisa adquirir alguns métodos extremamente importantes e eficazes na interpretação de texto, ok? Bom, a interpretação de texto ela é colossal e fulcral para toda a avaliação do Enem e, obviamente, para a redação também, certo? Bom, antes de nós iniciarmos com o tópico que nós vamos analisar hoje aqui, eu quero tratar com vocês um pouquinho sobre a competência de número 2 do Enem. Nós sabemos, que o diferencial desta avaliação do Enem, das provas que constituem, esses 2 dias de avaliações do Enem, se pautam em competências e em habilidades. A redação não seria diferente. Ela tem também ali as suas 5 competências. A de número 2, basicamente, ela vai trazer para a gente algumas questões extremamente importantes. Justamente por isso, iniciei perguntando para vocês qual seria o sentimento se vocês trabalhassem a redação, contudo, fugisse ao tema ou na composição do texto, tecendo o texto, vocês tivessem ali um trato parcial, do tema. Justamente por isso, a competência de número 2, só um instantinho, a competência de número 2, vou abreviar, tá? A competência de número 2 da redação vai trabalhar para a gente com algumas questões extremamente importantes. O primeiro ponto delas vai ser o nosso tema. Então, nós precisamos abordar na frase temática todos os eixos que a compõem, todos os núcleos possíveis argumentativos, beleza? Esse tema, obviamente, vai trazer para a gente perspectivas de argumentação. Então, essa argumentação terá de ser trabalhada a partir da verificação da nossa frase temática, em como vocês vão fazer essa interpretação dos núcleos presentes nessa frase temática, beleza? E, obviamente, essa argumentação, esse tema, virão aqui, a fim de buscar uma solução, o que nós chamamos, dentro do texto dissertativo argumentativo proposto no Enem, de intervenção social. Bom, por qual motivo eu estou tratando isso para vocês? Porque a competência de número 2 vai trabalhar com a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Não na sua profundidade, mas ela quer que a gente observe, ao ver o texto, a divisão taxativa de uma introdução, trazendo o roteiro possível da constituição dos argumentos e também da finalização do texto com a intervenção, os desenvolvimentos que são a parte argumentativa do nosso texto e, obviamente, a conclusão. Então, essas 3 partes que constituem o texto dissertativo e argumentativo, introdução, argumentação e conclusão, precisam estar nítidas em seu texto, ok? A estrutura fica na competência de número 3. Em outro momento nós vamos trabalhá-la, beleza? Bom, além de
na competência 2, ser trabalhado a estrutura do texto dissertativo e argumentativo, cobrado no Enem, nós temos também a possibilidade, não a possibilidade, mas para que a gente constitua essa argumentação, a gente precisa fazer o quê? E eu já iniciei a nossa aula falando sobre isso, trabalhar o tema, trabalhar a frase temática. Então, aqui vocês podem colocar um pisca-pisca, neon gritante, flamejante, joga purpurina, raio laser, porque é extremamente importante. É a parte que vocês vão interpretar, beleza? Então, eu sei que vocês têm um cérebro altamente desenvolvido e vocês não vão cair em tentação de analisar apenas parte da frase temática e a outra falar assim, ah, não, né? Vou deixar para depois, vou deixar para a posteridade. Jamais. Beleza? Então, nós temos aqui tema, estrutura do texto dissertativo argumentativo e temos também o repertório sociocultural. Beleza? Que vai fazer o quê com a nossa argumentação? Vai legitimá-la, né? Vai trazer aquela autoridade de quem está realmente conhecendo o assunto de que se trata, de que está tratando, né, no texto. Isso é muito bom. Traz ao seu texto realce. Beleza? Nós corretores também, quando vimos um texto que está bem composto, a gente observa a forma que esses repertórios são legitimados, pertinentes e produtivos dentro do seu texto, eles trazem aquele quê de, opa, esse sabe do que está falando, esse sabe do que está escrevendo. Beleza? Bom, já que eu apontei para vocês que a competência de número 2 trabalha com a frase temática, né, a forma com que vocês vão trabalhar esses temas oriundos, né, da banca que vai trazer para vocês essa frase temática para vocês escorrerem. Depois, a argumentação, a repertorização e a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Certinho, gente? Dá uma paradinha, copiem, tá? Eu tento sempre ser um pouco recursivo. Já, desculpa, professor, dá um pouco repetido, mas eu gosto de ir, de voltar. Por quê? Porque falando, reiterando, a gente vai sempre fortalecendo esse solo do conhecimento, né? A gente precisa, faz parte do processo, beleza? Eu vou apagar aqui rapidamente, então é um processo de que vocês podem tirar aí o print screen, vocês podem, enfim, copiar, dar uma pausa na tela, enfim, fique a critério dos senhores e das senhoras daquilo que realmente for lhes trazer o melhor contexto de aprendizado. Beleza? Bom, não obstante, agora vamos pontuar tudo aquilo que eu já gostaria de ter dito para vocês desde o início. Não é ter dito não, gostaria de ter dito não, o que eu estou dizendo agora, né? Para, Diego, é o meu que dramático, gente. Eu gosto dessas pausas dramáticas, essa coisa mais interpretada. Faz parte, né, da minha construção individual e coletiva também, e isso vai ser muito importante aqui agora, tá? Essa questão de construção individual, coletiva, eu sempre trago questões já do nosso repertório, ou daquilo que nós vamos trabalhar nos textos, ou quando dá aula de literatura também, gramática. Eu sempre antecipo um pouquinho. Gosto de uma contextualização básica, beleza? Bom, agora nós vamos aprender a analisar os núcleos das frases temáticas, beleza? Para tanto, eu peguei os dois últimos, a parte de 2021, né? Ou seja, 2019 e 2020, as duas últimas frases temáticas norteadoras para a escrita do texto dissertativo e argumentativo das provas do Enem. Bom, a gente vai analisar uma por uma, são apenas duas. Professor, porque você não vai analisar a última, que fala sobre a invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, até rima, né? Porque eu vou deixar para mais para frente, tipo sexta-feira, dia 11 de fevereiro, que saem os resultados ali, né? Ansiosos? Ansiosas? Relaxa, gente. Relaxa. Paciência de Lenine, beleza? Tranquilidade, mantra, Buda, etc. Tá bom? Até minha voz deu uma calmadinha aqui agora, né? Eu sei. Bom, o primeiro dos temas, e eu vou colocar bem aqui pra gente, né? Por que eu coloquei? Porque eu tirei do vermelho e coloquei preto. Bom, gente, uma letra bonita, né? Eu sei.
Mas a de vocês também é. Né? A gente não precisa para a redação ter letra bonita não, tá? É interessante ter? É, porque eu tenho essa coisa, né? Oitocentista, de uma letra bem organizada, bonita, aquela caligrafia, né? Mas é legibilidade, beleza? Bom, vamos então para o tema de 2019. Olha que massa. Qual foi o tema, professor? De 2019, em nome de Jesus, vamos falar um pouquinho sobre ele aqui agora, beleza? Então vou escrever, vocês anotem aí, talvez muito provavelmente vocês tenham analisado ou feito essa redação, né? E vamos lá. Aqui as aspas. Democratização. Eita, eu queria um tablet maior. Democratização do. Esse do não ficou bonito, não, professor. Para, gente. Engraçado, né? A gente faz tudo na vida perfeitinho. Quando a gente erra uma vez, a gente é julgado por esta única vez. Tudo bem, o do não ficou bonito. Eu tenho toque? Eu tenho toque. Professor, por que você está fazendo? Você está atrapalhando a aula? Tô não. Vocês vão me criticar. Vocês vão aí tirar o print screen e vocês vão acabar com a minha raça falando, ah, olha ali o dedo do professor. Beleza. Democratização do acesso ao cinema, onde no Brasil. Fecha as aspas, professor, eu sei. Não precisa me dizer, gente. Sem serem importunantes, ok? Bora lá. Deixa eu diminuir só mais um pouquinho aqui. E agora transferir para uma outra cor. Bora. Bom, essa é a nossa frase temática. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, é interessante a gente só observar quais são os pontos principais que nós vamos pontuar aqui. Bom, democratização já é, né, um ponto extremamente crucial aqui e que a gente pode visualizar de uma maneira a segmentá-la nuclear dentro dessa frase temática, né? Então, vamos aqui. Olha que bonitinho, gente. Assim, não está muito reto, não, mas vocês conseguem observar. Então, democratização é uma palavra nuclear, beleza? Assim como nós temos bem aqui no Brasil. É uma perspectiva locativa, né? Então, já não situa, por exemplo, a região, o lugar, né, o continente, país, nação, enfim, que esse tema deve, nessa problemática deve ser trabalhada, beleza? Então nós temos aqui no Brasil, sociedade brasileira, e tudo isso já facilita, por exemplo, a nossa introdução, embora eu não vá falar de estrutura, nem como vocês vão discorrer, apenas como interpretar. Beleza? Então a palavra democratização, ela traz para a gente essa perspectiva de que, né? Quando nós falamos em democratizar, nós falamos sobre a perspectiva de coletivizar, não é? Tornar coletivo, assim como também tornar o que popular. Beleza? Tranquilos e tranquilas? Então, quando nós falamos sobre democratização, nós estamos falando sobre a perspectiva de coletivização, de tornar algo ali, eu não gosto dessa palavra nem algo nem coisa, mas enfim, né, como a gente, esse algo no caso é cinema, mas a gente tentando coletivizar ou tornar popular o que? O acesso ao cinema. Beleza? E essa democratização, obviamente, traz à tona aí vários direitos adquiridos naquele rol sistemático da nossa Carta Magna de 1988, que traz para a gente uma democratização, um processo de redemocratização após 21 anos de ditadura militar. Concordam? Tranquilos? Beleza? Bom, democratizar é isso, é tornar coletivo, tornar popular. Bom, mas o que está sendo democratizado? O que precisa ser democratizado? Por qual motivo nós estamos problematizando isso, né? Então a gente já sabe já que outra parte nuclear aqui vai ser o quê?
o acesso... Opa! O acesso... Se eu apagasse ali, apagar acesso todinho. O acesso ao cinema. Professor, você colocou da mesma cor. Sim, e agora eu fiquei agoniado, só porque vocês me falaram isso. Agora eu vou mudar de cor. Vou passar uma por cima. Só para garantir aqui a diferença, tá? Ok? Eu sou um pouco perfeccionista. Então, existe uma probabilidade muito grande de eu excluir esse vídeo, começar tudo de novo. Vou fazer isso? Não vou. Né? Por quê? Porque isso já seria já extremamente problemático até para mim. Ok? Bom, observe aqui. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quais são as partes nucleares que nós temos aqui? Democratização e acesso ao cinema. Quando eu pontuo essa perspectiva do acesso ao cinema, eu estou falando sobre cultura. Não é verdade? Nossa, ficou feia, professor. Não tem nada. Desapeguem, tá, desse perfeccionismo. Uma amiga minha sempre fala, melhor feito que perfeito. Eu gosto de frases de efeitos, perceberam? Gente, pausa para eu poder me hidratar com minha caneca do Pequeno Príncipe. Bom, cultura. Nós estamos falando sobre acesso à cultura, mas não uma cultura qualquer. Nós estamos falando sobre a perspectiva do cinema. O cinema que é instalado normalmente dentro de shoppings. O cinema que traz para a gente uma perspectiva de elitização. E, obviamente, vai ser democratizado esse espaço a partir do quê? A partir do incentivo cultural. Então, nós podemos falar também, olha como a Constituição é maravilhosa nisso, né? Falar sobre os direitos culturais, falar sobre o acesso à cultura enquanto uma prática também de cidadania. E essa democratização, ela facilita o acesso de pessoas que também são invisibilizadas, porque nós temos o direito à cultura, nós temos o direito à arte, nós não queremos apenas a trivialidade do dia a dia, na verdade? E, obviamente, quando nós falamos em democratização, a gente lida também com outros tipos de espectros, né? Como, por exemplo, pessoas que podem ter alguma debilidade física, né? Problemas físicos. A gente pode observar também pessoas que não têm condições financeiras, né, para poder acessar esse tipo de cultura. Então, existe um problema social, existe questões de saúde também envolvidas. Observe como esse tema em si é extremamente amplo, né? Bom, observe que nesse primeiro tema a gente observa alguns núcleos, democratização, acesso ao cinema e, obviamente, locativo destinado ao Brasil. Bom, a gente observou já que a abordagem completa é quando você for trabalhar, vou só subir aqui um pouquinho, tá? A abordagem completa deste tema, vou até escrever aqui, tá? A abordagem completa deste tema se dá a partir do instante em que você for pontuar a perspectiva vou colocar bem aqui, que é povo, né? Democratização mais cinema, ok? Professor, que está fazendo isso? Não é muito óbvio, não? Não, sabia que não? Porque, por exemplo, se você não pontuar cinema, se você não colocar a palavra cinema, né, o léxico, a palavra cinema, e pontuar qualquer outro tipo de perspectiva cultural e simplesmente não falar de democracia, aqui você vai fugir ao tema, ok? Mas se você fala da democratização, aí você falou, né? Aí você falou, foi ok. Se você fala da democratização, mas você fala parcialmente aqui, né, do cinema, enquanto a exemplificação da perspectiva cultural, aí você fala só sobre o universo cultural,
universo cultural, você vai tangenciar este tema. Então, justamente, logo ali na introdução, que é o nosso ponto norteador do texto, né? A gente precisa delimitar e demarcar bem as palavras nucleares da nossa frase temática. Logo, democratização e cinema, ok? Gente, normalmente nós parafraseamos essa frase temática ali no primeiro período, né, da nossa introdução, a fim de demonstrar para o nosso corretor, para o nosso leitor, etc., como sobre o que, né, esse texto vai se tratar, quais são os problemas, como esses problemas serão trabalhados e como eles serão resolucionados, né, na prática social. Então, é extremamente importante que quando vocês forem fazer essa paráfrase, que consiste em dizer o mesmo, né, aquilo que realmente está falado ali na frase temática, mas com outras palavras. Estou tentando trazer para vocês um conceito muito mais tranquilo, até eufemizado, né? Mas enfim, observem que a gente precisa pontuar todos os núcleos para que a gente consiga fazer uma abordagem completa, tá? Uma abordagem parcial vai fazer com que vocês uma abordagem parcial, como essa segunda aqui, vai fazer com que vocês realmente tangenciem o tema. Assim como não falar de democratização ou não falar de cultura cinema, né, vai fazer com que vocês fujam do tema, ok? E não é isso, terminantemente, que eu quero que aconteça na redação de vocês, beleza? Bom, a gente falou um pouquinho sobre essa perspectiva de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Sempre referenciando, né, já que o locativo está presente, é no Brasil, sociedade brasileira do século XXI. Na conjuntura da sociedade brasileira do século XXI, aí você traz a problemática, não pode apenas colocar na atual conjuntura. Atual conjuntura de quê? Essa conjuntura pede para a gente esses momentos de análises, beleza? Pausa. Vamos lá. Vocês já assistiram já Minha Vida em Marte, né? Aquela parte que nosso lindo, maravilhoso Paulo Gustavo tá ali num restaurante, né? Restaurante não, num café logo pela manhã. E a amiga dele, esqueci agora, gente. Cabeça péssima para nomes de filmes, né? E ela fica falando que o Jogre, né? Fica, ela fica completamente ressecada quando tá nervosa, né? Ou ansiosa. Eu não tô nervoso nem ansioso, mas, né? Minha boca é muito ressecada o tempo todo, então eu tenho que beber água o tempo todo, tá? Então desculpa aí se em algum momento, né? Minha garganta fica seca. Eu lhes peço desculpas por essa questão fisiológica, tá? Interior a mim. Mas tudo bem, é a vida. Agora, nós vamos falar sobre um outro tema, que é o de 2020, né? Então, o tema que vai ser de 2020. Que tema foi esse, né? Eu já aproveito aqui para colocá-lo entre aspas e a gente já redige e já começa também a partir para sua análise, beleza? Bom, o estigma, gente, palavrinha que fez tantos alunos reprovarem nessa prova, né? Tangenciarem, fugirem ao tema, sabiam o que eram as doenças mentais, né? O que eram as doenças mentais, mas o que é o estigma, né? Vamos falar sobre isso. O estigma associado às doenças. Só um instantinho. As doenças mentais. Onde, gente? Mais uma vez, olha aí. Mas agora não no Brasil. Na sociedade. Vou tentar só diminuir um pouquinho aqui para caber pra gente.
né? Para que aí vocês vejam direitinho, e eu também. Na sociedade brasileira. A letra ficou feia, professor. Gente, vamos trabalhar a empatia, tá bom? Eu acho que é muito importante na sociedade brasileira do século XXI, nessa atual conjuntura, tá bom? Bom, tema de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Bom, vamos fazer aquilo que a gente estava fazendo primeiro? Vamos separar aqui os núcleos, antes de começar a falar sobre cada um deles, beleza? Bom, o primeiro passo é saber o que é estigma, né? Então, aqui, o estigma. Quais são os estigmas? Professor, eu sei quais são os estigmas. Eu sou católico e os estigmas são quando apareceram, né, Jesus, nas pessoas após Jesus Cristo, as marcas. Calma, pelo amor de Deus, não. Embora, né, exista uma relação, uma grande relação, né? Quando nós falamos dessa marca de algo assinalado, né? Quando nós falamos sobre estigma, nós estamos falando sim sobre preconceitos, né? E conceitos preconcebidos que delimitam a ação e o protagonismo de determinados grupos sociais. Então, falar de estigma é sim. Aí, professor, você falou que é grifar tudo. Ai, gente, não consigo. Não consigo, eu vou me adiantando, é ansiedade, não tomo remédio. Né? Quando nós falamos de estigma, nós estamos falando sobre um processo de descrédito, descredibilizar determinadas comunidades, grupos sociais, ok? Então é extremamente importante que a gente consiga observar nesses estigmas aqui associados a uma prática social de exclusão, de marginalização, de subalternização. Beleza? Agora, essa subalternização, discriminação, esse descrédito está configurando, marcando, assinalando quem? Né? Quem? Quem, no caso, aqui, quem, no caso, tem doenças mentais. Beleza? Olha como nós conseguimos pontuar essa perspectiva aqui agora. Então, as doenças mentais, elas precisam ser trabalhadas dentro do nosso texto a partir de um conjunto de práticas que associam as pessoas acometidas por essas doenças como sendo menores, né? A loucura, a história de loucura de Foucault, por exemplo, né? Quando nós pontuamos uma obra linda de Afonso de Guimarães, Ismália, né, que nós falamos também sobre esse sonho, a loucura, e ao mesmo tempo estigma as pessoas que são pretas, que não cabe aqui, né, a questão do racismo, mas a gente pode pontuar sim que a gente está falando sobre preconceitos e discriminações, ok? Bom, tem um autor que eu gosto muito, né, e ele não é tão conhecido assim nas ciências sociais e também não é tão conhecido assim na perspectiva da psicologia. Mas ele trafega entre os dois lados, né? Sociologia de um lado, psicologia social do outro, é formado em sociologia e antropologia, que é o Erving Goffman. Erving Goffman trabalha com essa perspectiva dos estigmas e ele também tem a sua teoria, né, a sua teorização se dá a partir de que a interação ela é simbólica e o nosso comportamento, as nossas características pessoais, elas se dão muito mais dentro de um contexto coletivo do que simplesmente a partir das nossas concepções individuais, né? Isso já é sabido. E ele também traz, no decurso, né, da sua historicidade, vivência, experiência, um manifesto muito forte, um discurso muito forte anti-manicomial. Ou seja, assim como Foucault, né, trouxe para a gente a história da loucura, essa perspectiva da descontinuidade, né, nós tínhamos o louco ali na Idade Média como quase um oráculo, né, que trazia a previsibilidade das coisas. Amo Ariano Suassuna. Ele fala, né, gosto de escutar os loucos, tenho muito, né, de compatível com eles, gente. Que senhorzinho maravilhoso, né? Bom, é interessante pontuar que o fato de ele trazer essa condição, né, essa luta antimanicomial, os estigmas da sociedade, e ele tem, né,
muitos textos de obras publicadas que trabalham e que falam sobre os estigmas da sociedade. Ou seja, né, esse ato preconceituoso, preconceito muito instalado aqui, né, mas esse ato, na verdade, de discriminação, existe uma diferença entre discriminar, que é a prática, do preconceito, né, que o preconceito está aqui, enraizado, né, estruturado, a partir, né, desse próprio contexto de cultura também. Então, o Goffman, ele trabalha com essa perspectiva e ele cairia como uma luva nesse tema aqui, porque ele trabalha tanto a perspectiva dos estigmas, quanto também as questões em volta ali das doenças mentais. E ao mesmo tempo, nós temos também, mais uma vez, aqui na sociedade brasileira, ok? Como, gente, nós temos leis que trabalham com esse processo de inclusão, que tornam públicas, né, esse contexto de exclusão a partir das doenças mentais. Tem 2 documentários muito bons no YouTube, tá? Democratizado para vocês, que falam sobre Eu Não Sou Louco, né? É o primeiro, e depois Como Viver na Condição de Louco, de Insano, né? É mais ou menos assim. Bom, a gente tem aqui já os 3 eixos ou os 3 núcleos, né, de que nós podemos fazer esse processo de associação. Então, falar sobre estigma é falar sobre os decréditos, né, ocasionados pela própria sociedade. Nós já pontuamos isso no iníciozinho dessa própria leitura. E quando nós falamos sobre as doenças mentais, nós falamos das debilidades. Debilidades. Só que essas debilidades, elas são muito mais sociais, justamente porque essas pessoas são assinaladas, né? Marcadas por isso o estigma, ok? Então, olha como é interessante a gente observar a leitura completa dos temas propostos, né? Dentro da frase temática, que a gente não foge a essas circunstâncias. Agora, como, por exemplo, eu poderia fazer uma abordagem, aí a gente já vai para a abordagem, uma abordagem completa desse tema. Bom, obviamente, assim como a gente acabou de ver aqui, nós precisamos falar sobre as doenças mentais, mas vou colocar aqui do outro lado, né? Nós precisamos falar sobre os estigmas, ok? Basicamente, conceituar os estigmas, né? Quando nós vamos fazer essa paráfrase do tema ali no nosso primeiro período da introdução, e logo depois pontuar também doenças mentais. Professor, eu posso reduzir doenças mentais apenas a um grupo, apenas a uma patologia apenas psiquiátrica? Gente, doenças mentais é muito amplo. É interessante que vocês utilizem isso como uma forma a exemplificar, tá bom? Mas pontuem as doenças mentais sempre na perspectiva plural, ok? Assim como também os estigmas, como uma forma de reduzir a capacidade do outro, de negligenciar esse outro, ok? Então, fazendo assim a abordagem completa. Agora, se eu falo, vou colocar aqui inclusive de outra cor, se eu falo apenas, por exemplo, de uma doença mental, ou falo das doenças mentais de maneira genérica, sem falar, por exemplo, sem falar dos estigmas, a gente vai, obviamente, aqui, como vocês já imaginam, não apenas tangenciar, como fugir ao tema. Então, nessa perspectiva aqui, de não falar dos estigmas e pontuar doenças dentro desse rol maior de doenças mentais, a gente vai fazer o quê? Fugir ao tema, ok? Agora, se nós falamos, né, da perspectiva do estigma, agora é ok. Se nós falamos dos estigmas, mas nós não desbravamos aqui as doenças mentais, apenas exemplificamos no decorrer do nosso texto, não apresentamos a nossa introdução, a gente vai fazer o quê? A gente vai
apenas falar, né, superficialmente, né? Não, deixa eu só apagar esse xizinho aqui, rapidinho, só um instantinho. A gente vai abordar parcialmente, né, esse tema, falando das doenças mentais, falando das doenças mentais de maneira genérica. A gente vai simplesmente o quê? Tangenciar o nosso tema. Beleza? Tranquilos? Agora vamos só fazer uma voltinha aqui rapidinha, já que nós falamos sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Gente, quando nós falamos sobre perspectiva de democratização, nós estamos falando sobre alguns eixos, né, que podem conduzir a argumentação de vocês e a repertorização. Por isso que eu deixei logo para o final, né? Embora eu tenha já citado alguns possíveis repertórios para poder legitimar, né, as argumentações de vocês, mas democratização está dentro do eixo de democracia e cidadania, participação política, né? Nós estamos falando de corpos, nós estamos falando sobre o nosso bem maior, né, que é o nosso direito de ir e vir, nosso habeas corpus. Nós estamos falando também sobre a prática da cidadania e, sobretudo, de um direito pétreo, que é a nossa dignidade humana. Beleza? Assim como também os direitos culturais, acesso à cultura, tudo isso, né? A lei, por exemplo, também de mobilidade, civilidade, quando nós pontuamos, né, esse exercício da cidadania a partir da inclusão, né? Então, obviamente, a lei de inclusão, ela está aqui dentro também, ok? Então, nós temos aqui a perspectiva do eixo da cultura, o eixo da democracia e cidadania, o eixo da saúde também, já que nós estamos falando sobre democratização. Então, tem pessoas, por exemplo, que como que uma pessoa que não enxerga, como uma pessoa que tem problemas, né, motores de locomoção, podem ter esse tipo de acesso, né? Como que isso pode ser, de alguma maneira, acessível a essas pessoas, ok? Bom, tudo isso aqui para a gente enquanto eixos temáticos, da mesma forma que o estigma, ele já traz para a gente essa perspectiva de minorias, né? Assim como lá em cima também, minorias sociais, diversidade cultural, assim como lá em cima também. Quando eu falo lá em cima, eu falo, né, na perspectiva do tema de 2019. Quando eu falo para vocês sobre doenças mentais, estou falando sobre o eixo da saúde, né? Quando eu falo sobre o estigma, também estou falando sobre um processo de cidadania e democracia, haja vista, né, nós termos essa conjuntura da prática da cidadania, assim como também de tudo que se volta à dignidade da pessoa humana. Então, gente, os eixos temáticos são vastos e a partir deles vocês conseguem adquirir uma gama de repertórios socioculturais para poder legitimar a argumentação de vocês. Bom, eu sei que o professor fala demais, mas eu falo com propriedade de quem foi aluno, é professor, de que fez as provas do Enem e de que está trazendo aqui para vocês o suprassumo do conhecimento. Ok? Um forte beijo, um abraço do professor Diego Larino e até mais.